Olá, bom dia, meus queridos juniores, tudo bem com vocês? Nessa manhã, hoje é domingo, né? E hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, então, desde já eu quero abençoar e parabenizar todos os pais, né? Os nossos juniores, que Deus abençoe você e que você tenha assim um dia maravilhoso com seu filho, com sua filha, tá bom? Na paz do Senhor Jesus, comemore bastante, beije bastante. Você que é junior, diga o quanto você ama seu pai, tá bom? Diga para ele tudo que você sente, né? E que você demonstre com a sua vida, com seus atos, o amor que você tem pelo seu pai. Tá ok? Muito bem. Na semana passada, a professora Elaine, ela começou o estudo da nova revista. E o estudo 1, né, tem o título Jesus nos ensina a orar. E ela falou a respeito de quem nós devemos orar, por quem nós devemos orar e como nós devemos orar, né? Então, eu acredito que vocês, com essa lição, já começaram a entender, já entendem que precisa orar, a importância que a oração tem para a nossa vida, para a vida daqueles que estão conosco. E na lição número 2, tem tudo a ver até com a questão da oração, porque geralmente nós oramos por pessoa que nós conhecemos, e também por aqueles que nós não conhecemos, isso também faz parte do nosso momento de oração. Mas é muito importante nós lembrarmos de que nós temos sempre que fazer o bem, fazer o que é certo e fazer porque agrada a Deus, né? Então, Jesus ele nos ensina a orar, nos ensina a amar, a fazer o que é certo. Mas a quem nós iríamos fazer todo esse tipo de eu diria, situação, ou de benefício, de atuação? Orar, fazer o bem. Quem seria essa pessoa? Quem nós iremos fazer o bem, ajudar, demonstrar o nosso amor, o nosso carinho? Pois bem, o título da nossa lição tem pelo título como Quem é o meu próximo? Então, hoje nessa lição, nós iremos saber quem é esse, quem é essa pessoa em quem nós devemos orar, fazer o que é certo, fazer o bem, ajudar, de todas as formas possíveis, tá bom? O texto que nós iremos trabalhar para basear o nosso estudo se encontra no livro de Lucas, Novo Testamento, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Então tem ali um texto, uma parábola que Jesus contou, não é? Para poder embasar e mostrar quem é o meu próximo. Pois bem, um momento em que Jesus estava ensinando ele estava fazendo muitos milagres, estava ensinando e fazendo muitas coisas notórias na cidade de Israel, no país, em Israel, né? Lá em Judá, e ele andava por toda parte fazendo milagres, curando, expulsando demônios, fazendo muitas coisas boas. E ele começou a incomodar muitas pessoas, né? Porque quando a gente começa a fazer o que é certo, quando a gente começa a fazer o que é bom, nós começamos a ficar, de certa forma, em evidência, nós passamos a ser notados. Então, ele chamou a atenção, sim, de muitas pessoas. Pessoas simples e pessoas de autoridade, né? Pessoas importantes, digamos assim. Uma dessas pessoas importantes, um doutor da lei, ele foi falar com Jesus, mas ele foi no intuito de fazer assim uma pegadinha. Querer fazer, quero saber se esse camarada é bom mesmo, se essas coisas que ele fala, né,
de bondade, de amor ao próximo. Quero ver se ele sabe, vai saber me responder a minha pergunta. E ele fez uma pergunta para Jesus. Ele disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Foi com essa pergunta que o doutor da lei se dirigiu a Jesus. O homem, ele já sabia da resposta, né? Ele é o doutor da lei, ele sabia qual era a resposta. Mas, mesmo assim, ele fez essa pergunta a Jesus e Jesus perguntou para ele, né? Como resposta, ele fez uma outra pergunta para o mestre, né? O doutor da lei. E aí começa a história que Jesus conta para ele. Então, nós vamos lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante, até o 37, a gente vai ver o que Jesus fala a respeito de quem é o meu próximo. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí em Lucas 10, versículo 25. Vamos lá. Então ele chegou e perguntou a Jesus: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Essa pergunta que Jesus fez é muito interessante. O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Aí Jesus respondeu: a sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Que é a pergunta da nossa lição. Quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu com uma parábola. Vamos já a essa parábola. O homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da rua. Também um levita é aquele que não só toca na casa do Senhor, mas que trabalha na casa do Senhor, né? Então, o levita passou por ali, olhou também e foi embora pelo outro lado da rua. Note que os dois atravessaram a rua para não chegar nem perto daquele homem quase morto, precisando de ajuda. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele homem que o socorreu? Respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Muito interessante, né, a parábola que Jesus nos apresenta e apresentou ao mestre da lei. Porque que ele queria, de certa forma,
pegar Jesus, queria fazer com que Jesus caísse na sua pegadinha, porque ele queria mostrar que Jesus era um falastrão, alguém que estava ali só para enganar as pessoas, muito embora Jesus estava fazendo todos os milagres. Mas bem, ele foi pego por uma história que ele mesmo nem se deu conta que Jesus estava falando dele. Porque no início da história ele fala: um sacerdote passou, quando viu o homem caído, atravessou a rua e foi embora. Jesus estava falando dele, não especificamente dele, mas da classe, do grupo que ele representa. Ele era um sacerdote, um homem da lei, um estudioso. Então, Jesus mostrou para ele que ele e o grupo a quem ele representava, com todos os estudos, com tudo que ele tinha na mão, às vezes não é o suficiente. Às vezes você ter títulos traz mais responsabilidade do que você pensa. Então, quando você crescer, for adquirindo títulos, posições, nunca se esqueça que você terá grandes responsabilidades, e uma delas é com a tua palavra, aquilo que você fala, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Você vai precisar andar alinhado, ou seja, aquilo que você prega também é aquilo que você vive. Por isso que Jesus contou essa parábola. Então tinha ali esse homem e depois tinha o levita. O levita é alguém que trabalha na igreja, como eu já falei. Ele pode tocar um instrumento, ele pode cantar, ele pode ser aquele que serve a ceia, não é verdade? Um diácono. Ele pode ser aquele que varre, que limpa. Esses são os levitas da igreja. Então, Jesus contou que esse também, que trabalha na igreja aqui, tá? Passou pelo homem quase morto, né? Todo machucado, e foi embora. Então Jesus mostrou ali duas pessoas que se dizem que são cristãos, que são servos, que obedecem à lei, que faz tudo por Deus, mas vê uma pessoa caída na rua e não quer nem saber, dá a volta e vai embora. O último homem foi um samaritano. Um samaritano, só para você entender, ele era uma pessoa em que os judeus achavam que ele era um dos piores seres humanos da face da terra. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Quando eles iam num caminho e eles encontravam uma cidade que só tinha samaritano, ele fazia questão de dar a volta pelo lado de fora da cidade para não passar por dentro dela. Só para vocês terem uma ideia de como o judeu não gostava do samaritano. Pois bem, na parábola de Jesus, foi justamente o samaritano que sentiu amor, sentiu pena, foi lá, cuidou, levou para a pensão, não é verdade? E ali curou, ajudou a melhorar a vida do homem que estava caído, né? Então a gente pode ver que o próximo e que nós devemos assim ter compaixão é aquele que está necessitando de uma ajuda, necessitando de uma oportunidade, necessitando de uma oração, necessitando daquilo que for importante para ele. Então, eu sei que você, junior, né, tem a sua idade, tem o seu entendimento e sua limitação. Mas é muito importante você saber que você não precisa somente conhecer, né? Você não precisa conhecer a pessoa para ajudar. Você pode ajudar também a quem você não conhece, tá bom? Esse tipo de feito não vai garantir, assim, que você seja uma pessoa salva. Veja bem, para você ser salvo, né, para você ir para o céu, é necessário que você entregue sua vida a Jesus, esse que contou a parábola. Tá? Isso
requisito mais importante. Mas aquele que já entregou sua vida a Jesus, ele tem o Espírito Santo e ele naturalmente já consegue perceber quem é que precisa de ajuda. O seu coração já fica quebrantado, amolecido, né? Quando você vê alguém precisando de ajuda, você vai lá e ajuda, tá bom? Então, o nosso próximo, segundo o Senhor Jesus, é sempre aquele que estiver perto e precisando de ajuda. Aquele que estiver precisando de ajuda, não é nem perto. Você pode até saber notícia. Recentemente, se você escutar a repórter, teve um lugar aí que teve uma grande explosão num país chamado Líbano. E teve uma grande explosão, mais de 100 pessoas, infelizmente, faleceu, e tem muitas pessoas desabrigadas. Então você pode pegar, você pode separar um alimento, você pode separar uma roupa, melhor, uma roupa, um calçado, e destinar. Fala com quem de direito, com seu pai, com sua mãe, eu gostaria de mandar essa roupa, gostaria de mandar esse calçado lá para as pessoas no Líbano. É só um exemplo, para você ter uma ideia. Então você não precisa que seja daqui do lado a pessoa que está passando por necessidade para você ajudar. Você pode ajudar também dessa forma. Só um exemplo que eu dei para você. Então, Jesus, através dessa parábola, ele quer nos ensinar isso, que o nosso próximo é aquele que está precisando de ajuda, aquele que está precisando do nosso apoio. Então você, sem precisar conhecê-lo, gostar dele ou não, isso é muito importante, gostando dele ou não, sempre a pessoa precisa de ajuda. E ela jamais vai esquecer a sua solidariedade. O momento em que você pegou, ajudou, estendeu a mão, orou, falou algo. Né? Às vezes, ajudar é dar uma palavra. Mesmo com a sua idade de 9, 8, 10, 11 anos, você pode dar uma palavra que vai confortar o coração daquela pessoa. De repente ela está triste, né? E você vai lá e fala uma palavra e ela se anima, ela vê o dia diferente por causa da tua palavra. Então, é muito bom você perceber quem estiver precisando de ajuda, independente de que você goste dela ou não, você pode ajudar, tá bom? Jesus, quando ele pergunta ao doutor, né, depois que ele fala da parábola e tudo, conta, e ele pergunta para ele quem é, na sua opinião, o próximo. E ele é forçado a responder, não tem jeito. Ele responde, é aquele que está mais perto de mim. E, na verdade, ele teve que reconhecer que, na parábola, foi uma pessoa em quem eles consideram, assim, o pior ser humano, a pior pessoa do mundo. Então, é muito importante nós procurarmos dedicar a nossa vida às pessoas o melhor possível, sempre sendo bom, amável, procurando não fazer inimizade, não cultivar inimizade. Seja amigo das pessoas, seja amigo sempre dos seus colegas. Procure fazer as pazes com as pessoas que brigaram com você, entendeu? Procure sempre se aproximar para que a sua vida, a vida daquele que está à sua volta, seja assim uma vida melhor e vocês tenham bons momentos de alegria, de brincadeira, tá bom? Não perca tempo em fazer as pazes. Então, concluindo a nossa lição, que você entenda que ser bom, você não precisa estar perto, não precisa que esteja longe, mas você pode sim abençoar, independente de onde você esteja. Concluindo, né, nós queremos abençoar a sua vida com essa lição. Queremos que você sinta quão importante é ser útil, né, para uma pessoa, falando, orando, ajudando ela de alguma forma. E
Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, que vocês tenham um ótimo Dia dos Pais, tá bom? Com tudo aquilo que nós falamos no início, tá bom? Não esqueça de comentar ou de divulgar as nossas lições. Você pode fazer isso com seus colegas também, tá bom? Convide seus pais, seus tios, para poder assistir também a lição com você, tirando dúvidas, que às vezes nós esquecemos de algumas coisas e seu pai, sua mãe pode te ajudar tirando algumas dúvidas, tá bom? E qualquer coisa, nós estamos lá no WhatsApp da igreja, você pode também ali no grupo dos juniores interagir, falar alguma coisa, tá bom? Para que o nosso estudo esteja avançando cada vez mais e melhor, tá bom? Quero mandar um abraço a todos vocês juniores, um grande beijo. Estamos assim trabalhando para que você não deixe de ter as suas aulas, os estudos, né, da EBD. Então, eu e a professora Eliane, em breve, estaremos dando notícias sobre aulas presenciais, tá bom? E também um evento que a gente pretende marcar para que a gente se reúna, estejamos todos juntos. Bom, fiquem com Deus, um abraço a todos, tá bom? Um ótimo domingo. Fiquem na paz. Tchau, tchau.